Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros, do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos desta noite. Assim seja. As varas da videira. Eu sou a videira, vós as varas. Jesus em João capítulo 15, versículo 5. Jesus é o bem e o amor no princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos nessa passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida, e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva, do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganados, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados,
para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome de nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e a sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Vamos continuar analisando as ferramentas que o nosso amigo Licínio usou para vencer as 4 torpes verdades. Venceu o sexo, o narcisismo, o poder e o dinheiro. E nós estamos na 4ª ferramenta que a Bíblia nos fala. A manutenção e aprofundamento da fé espírita nas principais provações. E a semana passada a gente estimulou, a gente falou sobre isso. E trouxemos também uma orientação de Jesus, que está em Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. E a gente viu que você está testemunho, é você seguir o aprendizado dele, do jeito que ele falou para todos nós. Sabe? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. É esse aprender que a gente precisa dar testemunho. Ninguém tem que chegar para os problemas da vida e dizer: Jesus mandou eu fazer assim, por isso que eu vou fazer assim com você. Não, não é isso, não. É você saber ter uma conduta de acordo com os ensinamentos dele. Porque, na verdade, ainda hoje em dia, as pessoas trazem Jesus na cruz. As pessoas não liberaram Jesus da cruz ainda. No dia que a gente liberar esse Jesus da cruz e deixar ele vivo, andando conosco em nossa vida, a gente vai estar dando testemunho. Mas enquanto você ficar na satisfação de botar ele numa cruzinha, pendurar e levar isso adiante, paciência. Que essa cruz que você leva te chama a responsabilidade de entender que você precisa a todo momento na sua vida dar testemunho. Você precisa a todo momento tirar Jesus da cruz e deixar ele solto em sua vida. É por isso que a gente tem que dar testemunho. É por isso que ele usou da fé espírita nas provações da vida dele. Ia chegando os intempéries da vida e ele fazendo o que devia e não o que gostava ou desejava. Quando eu faço o que eu devo, eu estou tendo bom senso, eu estou sendo uma pessoa que tem sensatez. Ninguém está aqui na terra para realizar seu desejo. Nós estamos aqui na terra para desenvolver virtudes. E você só vai desenvolver virtudes através do bom senso, praticando o dever, diante das provas e expiações que a vida está lhe oferecendo. Ele passou por todas essas dificuldades, como a gente já viu. Superou todas. Não foi preciso ele cursar a faculdade para isso. Não foi preciso ele ter grande dinheiro, ter fortuna para isso. Ele apenas soube viver como que era necessário e agir com bom senso nessa doutrina que é a terceira revelação de Cristo, tendo ele como modelo e guia na vida dele. Então, quando a sua esposa desencarnou, quando a esposa desencarnar,
havendo muito amor, muito profundo entre os dois, ele compreende que a sua tarefa deveria ser solitária, utilizando-se da fé espírita em sua vida. Vê se é fácil isso. A gente vive aqui na Terra, todo mundo vive atrás disso. Aquele que disser que não está vivendo, está completamente fora de si, ele não está com raciocínio coerente na vida dele. Todos nós procuramos aqui uma alma querida que se afine conosco, para que junto conosco a gente constitua uma família e vença as dificuldades da vida. Todos nós passamos aqui por isso. Ele encontrou essa alma afim, que se unia espiritualmente com ele, que tinha um amor transcendente, além do que a carne oferece, nesses conlubios normais que as pessoas praticam, achando que isso vai trazer felicidade. Não traz. Ele tinha esse amor que trazia realmente felicidade, e não essa alegria que as pessoas vivem transitoriamente aqui na Terra. E ele, quando o seu ente amado partiu, e olha que ficaram juntos só 2 anos, hein? Só 2 anos. Ele compreendeu que deveria levar adiante sozinho. Vê se é fácil isso. Veja por você mesmo se você não fica procurando essa alma querida. Veja se você encontra, se você iria aceitar levar essa vida solitária sozinho. Não é fácil, gente. É muito difícil. E o que vai suprir essa necessidade que ele tinha, que é uma necessidade natural de todos nós, foi a fé na terceira revelação que Deus deu para ele. Então, ele, com conhecimento espírita, do mesmo modo que os outros que participam das outras revelações também têm o ensinamento de Jesus, também têm os ensinamentos lá das 10 mandamentos, vão praticar a mesma coisa, se é que vão ter fé. Entende? Porque ele tinha essa fé dentro da doutrina, então ele colocou em prática. Os outros lá fora que têm fé em Jesus, em outras religiões, vão fazer a mesma coisa. Porque foi isso que Jesus pediu para a gente, para que a gente tivesse sempre paciência e desse testemunho na nossa vida. Está aí o que Jesus falou. Então, que a gente faça aquilo que é condizente com a nossa capacidade de entendimento e de sentimento que a gente está tendo nessa revelação que a gente está estudando. Vai passar por dificuldades? Vai. Quem não vai? O que eu acho mais interessante é que as pessoas, de uma maneira muito pueril, acham que por estarem fazendo as coisas direito, entre aspas, não vão passar por expiações, não vão passar por provações difíceis, o que é um grande erro. A vida é assim, e uma das coisas que a gente aprende, que o André Luiz nos traz, é que quando acaba um problema, sempre vem outro problema. A vida é desse jeito, e vai ser através dos problemas que eu vou adquirir conhecimento e capacidade de vencer, aumentando meu patrimônio intelecto moral. Ninguém vem da terra, do mundo espiritual para cá, para ficar curtindo a vida aqui, não. Ninguém. A gente não vem de lá para cá com a carta de passaporte, não, para se divertir como as pessoas querem. A gente vem aqui com a carta de trabalho. Trabalho esse que Jesus falou para a gente. Quando ele disse, o Pai trabalha todo dia, eu trabalho também. Está fazendo o que é útil, está fazendo tudo aquilo que traz benefício. Então que a gente aprenda a trabalhar também. Porque é dever nosso fazer isso. E não é só trabalho físico, é trabalho moral. Tudo que você faz que vai trazer algo de bom, positivo, é trabalho. Então que a gente compreenda isso, porque se você não seguir essas orientações que Cristo deu para a gente, se você não seguir e não der testemunho dele na sua vida, você vai estar se rebelando, você está fugindo da prova, você está fugindo da expiação, ou às vezes está fugindo até de suas missões, e está adquirindo comprometimento e compromisso para a encarnação vindoura. Então ele soube suportar a ausência do ente querido. A gente vai saber suportar se acontecer conosco? Você vai saber suportar a perda de um filho?
como a gente vê muitos chegar no consultório da gente. A perda dos nossos entes amados, se é que a gente pode dizer perda. A gente não é dono nem do nosso corpo, a hora que Deus quiser tira a gente do corpo. Quanto mais dos entes que a gente convive, como ele teve a perda da sua esposa. Então, veja o exemplo que ele deu e se prepara para isso. Porque ninguém sabe nessa vida a hora que a gente vai partir. A gente não sabe a hora que os outros vão partirem, não. É como a gente estudou isso aqui, eu acho que foi ontem, falando que o desencarne nosso, ele tem duas grandes situações em que pode acontecer. Você pode desencarnar por doença crônica ou desencarnar por tempo de vida. Quando você monta o seu plano existencial, isso fica muito bem estabelecido. Pessoas que vão passar por doenças crônicas, e essas doenças serão a causa do seu desencarne, e pessoas que vão desencarnar por determinado tempo de vida. É assim para todos nós. Se você for analisar as mortes que acontecem por aí, vai ser tudo desse jeito. Quando chega o tempo de vida, chega, a pessoa vai. Entende? Vai ser com Covid ou sem Covid, mas vai. Entende? Porque Deus é desse jeito e os planos de Deus é assim. A doutrina espírita mostra muito bem isso para a gente. Então, se eu não sei, se nem eu, nem meus entes amados vão partir por doença ou tempo de vida, por que é que eu não vou me preparar para que isso aconteça? Afinal de contas, o desencarne é a única certeza da vida. O resto, tudo que você está passando são incertezas. Você já parou para imaginar que tudo que você está fazendo são incertezas? Tudo. Procura ver se não é uma incerteza, você vai ver. Tudo que você passa é incerteza. A única certeza absoluta que a gente tem é o do nosso desencarne. E quando vai acontecer, ninguém sabe. Então que a gente viva preparando para essa certeza. Será que eu vou ter o meu pai? Quanto tempo ainda nessa encarnação? Será que eu vou ter minha mãe? Quanto tempo? O que é que vai acontecer quando meu pai, minha mãe morrer? O que é que vai acontecer quando meu irmão, minha esposa, meu filho morrer? São questionamentos que a gente tem que fazer. Porque nós estamos de passagem. Então que a gente veja a nossa vida e a vida dos outros do ponto de vista espiritual. Sabendo que Deus está cuidando de todos nós. Nós estamos passando nesse relacionamento, ou de amigo, ou de esposo, ou de esposa, ou de filho, ou de pai. Estamos passando. É através dessas experiências que a gente está passando na situação humana que a gente vai desenvolvendo as amores espirituais. A gente já estudou e viu que, do ponto de vista humano, eu tenho o amor eros, que é o amor conjugal. Eu tenho o amor storge, que é o amor familiar. Eu tenho o amor filhos, que é o amor amizade para com os outros. Eu convivo com as pessoas trabalhando esse amor para que eu desenvolva nele um negócio chamado de amor fraternidade. Porque se eu falhar no amor conjugal, na próxima encarnação eu venho como filho daqueles. Se eu falho como filho, muitas vezes eu venho como amigos e assim por diante. A gente não sabe o relacionamento que a gente está tendo. Mas uma coisa a gente sabe, que a gente deve sair dessa encarnação com laços de amizade. Seja como pai, como filho, como amigo, como irmão, como cônjuge. Amizade. É esse sentimento de amizade que vai fazer eu desenvolver o chamado amor fraternal. E assim que a gente deve entender, ele compreendeu isso. Viu que chegou a hora dela partir, porque era o melhor para aquele espírito. Aquele que parte é porque cumpriu sua missão aqui na Terra. Já se liberou daquilo. Ele merece continuar sua evolução. Não é que ele vai deixar de amar você, muito pelo contrário. Quanto mais eu convivo com as pessoas, mais eu desenvolvo esse amor. E quando eu chegar no mundo espiritual, esse amor vai estar lá me esperando por mim.
É desse jeito que a coisa funciona, e é assim que eu tenho que entender, olhando pelo lado espiritual. Porque foi nesse sentido que ele olhou, o lado espiritual, sabia que ia estar solitário do ponto de vista humano, mas sabia que estaria solidário com ela do ponto de vista espiritual. Essa solidariedade dela com ele é imortal, é de espírito para espírito. É como eu falei ontem aqui, a força da energia sexual, ela pode ser analisada sobre 4 grandes vertentes que a gente diz, sabe? Sobre do lado humano, sobre o orgasmo, que é o prazer do sexo feito, entre 2 corpos que trocam fluidos orgânicos, entende? Outra fonte é a reprodução, onde vai ser gerado um corpo para um novo irmão que está mergulhando na carne. A energia sexual participa disso aí muito bem do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista espiritual, que é o que a gente tem para nossa imortalidade. Entendeu o que é imortalidade? Ou você não consegue ter a profundidade disso? Porque se a gente acha que é tão prazeroso ter uma relação sexual, você imagina o que é você ter esse relacionamento do ponto de vista sexual entre os espíritos, que a gente chama de força de interação. São espíritos similares que se identificam, como está escrito na questão 200 no livro dos Espíritos, entende? Em que entre eles existe amor e simpatia, que é atração, baseada na concordância dos sentimentos. E essa atração, um vai estar irradiando energia para o outro e recebendo ao mesmo tempo do outro. São 2 seres que se identificam e se sentem cada vez mais alimentados do seu progresso espiritual. É por isso que a gente está aqui na Terra com esse corpo e fica procurando esse ser que é afim nosso, que a gente possa trocar essa energia. E é uma troca de energia constante. Se você sente prazer aqui no ato sexual, imagine o prazer que você tem trocando energias espirituais por espíritos afins que se identificam. É essa força de interação que a gente precisa trabalhar. Por isso que a gente fica procurando ela aqui. E fora isso, a força sexual ela pode ser canalizada do modo horizontal através do sentimento de amizade, que pode acontecer essa permuta. E do modo vertical, quando eu identifico com a beleza do progresso que a gente deve ter em relação às artes, que é uma das terceiras fontes de vida e de força que a natureza nos dá. Coisa que a gente ainda não acordou muito para isso, mas que no mundo espiritual isso é muito valorizado e depende da evolução de cada um de nós. Então ele tinha essa força de interação, sendo solidário ele e sua esposa, embora estivesse solitário do ponto de vista humano. E foi assim que ele venceu a dificuldade, sabe? Então podia se aproximar das pessoas com interesse em desviá-lo da sexualidade, como aconteceu, como a gente viu aqui. Foram muitos que apareceram para ele, entende? E chegando até dentro da casa espírita, chegar a fazer, dar uma baixaria, de dizer que tava, a mulher veio levantando uma calúnia dizendo que ela estava tendo relação sexual com outra, como a gente viu na história dele, entende? Mas isso para ele não tinha peso, porque a energia sexual que a esposa dava para ele, e ele também para a esposa desencarnada, supria qualquer necessidade. Então ele conseguia, através da fé espírita, sendo solidário com a esposa, não sentir a solidariedade da vida humana que ele estava passando aqui na Terra. Por isso que ele venceu. E se ele venceu, todos nós podemos vencer também. É aí que está o bom da coisa. Se eu vejo uma pessoa fazendo algo certo, bom, produtivo, edificante, se ele conseguiu, e ele é um filho de Deus, como eu também sou filho de Deus, e que Deus dá tudo igual para todos nós, se ele conseguiu, é porque eu posso conseguir. Então que isso sirva de estímulo, para que eu vá à luta e comece a conquistar aquilo que o irmão já mostrou que é um fato comprovado que está acontecendo. Ele não venceu? Por que é que eu não posso vencer? Que sirva de exemplo para mim, que sirva de estímulo, para que eu vá à luta e vença as minhas dificuldades também, porque Deus não dá cruz que a gente não possa carregar.
diante das dificuldades da vida, eu falo isso para vocês porque eu penso desse jeito. Quando a dificuldade chega, isso está escrito no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. O primeiro parágrafo, Kardec explica justamente isso, que Deus trata todos os seus filhos iguais, entende? Que diante de qualquer adversidade da vida, a gente procura entender que Deus está sendo bom e está sendo justo naquilo que está proporcionando para a gente. E se essa é a expressão da bondade e da justiça dele, é porque eu tenho condição de levar essa cruz. Então eu tenho que focar na solução dos problemas. E não ficar me condoendo porque eu estou passando problemas. Porque a gente está aqui na Terra justamente para isso, para passar por problemas. Para que a gente, diante desses problemas, desenvolva virtudes. Então, ele encarou desse jeito em todas as dificuldades da vida. Tendo algo superior que mostrasse para ele esse caminho da verdade. Ele não fazia as coisas porque ele achava que era daquele jeito. Ele não era baseado nas intenções que ele queria. Ele era baseado na verdade que o bom senso mostrava que deveria seguir. Essa é a diferença da pessoa que tem boa vontade daquele que diz que tem boa intenção. Quem tem boa vontade vai atrás da verdade para trazer essa verdade para a sua vida vivida. Quem tem boa intenção faz de acordo com o seu nariz. E são coisas totalmente diferentes. Porque isso que ele passou, venceu, a gente já viu nos 4 outros que falharam, que todos eles tiveram também a educação dentro do Espiritismo. Todos. E os 4 falharam. Nas 4 topos verdades. E por que é que falharam? E é aí que está a beleza. Eu estou mostrando que aqui como foi que ele fez para vencer. Mas vou lembrar para vocês aqui, isso é alerta que o Valírio faz. Por que os outros falharam? Os que faliram tinham conhecimento espírita, mas não utilizaram nas dificuldades que a vida ofereceu. Tinham conhecimento informativo, mas não praticaram o conhecimento reflexivo em si. Se tivessem praticado a reflexão em si mesmo, com certeza, no momento aprazado, iriam utilizar. Sempre, vou repetir, sempre saberemos quem está na superficialidade ou na profundidade do conhecimento espírita, quando chegar a hora do testemunho e quando a dor vier nos visitar nas formas de provas e de expiações. Esse é o grande problema. Ficar na superficialidade da doutrina. Esse é um problema não só das pessoas que frequentam, mas, eu vou dizer, mas principalmente, eu vou repetir, mas principalmente daqueles que dirigem a casa espírita, que numa atitude muito pueril, fica lendo, passando coisas superficiais, sem convidar as pessoas a ter uma reflexão profunda do que a doutrina traz. É a própria direção da casa espírita que são superficiais nas coisas. Porque é dever nosso trazer Jesus para a nossa vida. E se você não faz isso, fica só na superficialidade, você não dá substrato para que a pessoa comece a refletir a importância do conhecimento que está tendo. Olha, Jesus falou que passará o céu e a terra e as palavras dele não passarão. Porque vai ficar para a nossa eternidade. O que é que a gente está fazendo com isso? Deus nos mandou 3 grandes revelações. O que é que a gente está fazendo com isso? Na primeira revelação, está lá, ele pediu para a gente santificar o dia de sábado. Tira um dia inteirinho para você santificar. Quer dizer, reconhecer Deus e santificar tudo que Deus está te dando. Teu corpo, a comida, a cadeira, a roupa, tudo. Ali está Deus. Ali tem o nome de Deus em tudo que a gente cria. Santifica esse dia. Santifica isso, para que você, pelo menos, saia da mesmice do que você fez nos outros 6 dias da semana. Então, se no primeiro revelação, Deus já pediu para que a gente trabalhasse com profundidade
na revelação dele, por que é que nós espíritas, que já temos um conhecimento muito mais amplo da verdade, vamos ficar na superficialidade? Vai ficar lendo meia dúzia de palavras ali durante 20 minutos e, ótimo, bonito, vai. Não é isso não, a gente não está aqui para isso. A gente está para trazer esse conhecimento informativo em algo que seja reflexivo, em algo que dê um cutucão em você. Dizer, poxa vida, olha o que eu estou vendo aqui, será que eu estou fazendo isso? Será que isso está servindo para mim de alguma coisa? Ou eu estou apenas escutando, tomando informação, entra, como diz a minha terra, entra num ouvido e sai no outro? Não, é para entrar no ouvido e cair no coração. É assim que eu vou fazer a reflexão. De que é que esse troço vai servir para mim? O que é que eu estou vendo aqui, dentro dessa fé espírita, que é uma revelação? Será que eu estou participando disso ou não estou? Por que é que eu não estou? Porque toda a informação da doutrina espírita, eu tenho que gastar fosfato, energia mental, para tentar compreender em profundidade aquilo. Vai ser eu analisando aquela informação que eu ainda não tenho, que eu vou começar a me apropriar dela. Eu, para que traga um conhecimento informativo para ser reflexivo, ele tem que passar por minha consciência. Você sabe o que é consciência? É aquela capacidade que eu tenho de entender e julgar a minha realidade, fazendo juízo de valores da minha vida, do que eu estou fazendo. Então esse conhecimento que eu estou tendo, eu estou entendendo ele na minha realidade ou não está fazendo parte da minha realidade? Ele está servindo para que eu tome juízo de valor, para que eu faça alguma coisa ou que eu fique de braço cruzado? É aí que está a beleza da coisa. É por isso que as pessoas veem, frequentam as 3 revelações, seja lá ou o templo espírita, ou o catolicismo, ou o protestante, seja lá o que for. Frequentam, mas não absorvem o conhecimento. Ainda estão repetindo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, mas ainda não trouxeram esse amor de Deus para a sua vida. Esse amor que deve ser completo, como Jesus falou, de eu amar com todo o meu entendimento, com toda a profundidade de razão que eu tenho, de amar com todo o meu coração, quer dizer, para que eu sinta a afetividade daquela informação de Deus em minha vida, para eu amar com toda a minha força, que é com minha vontade, para executar aquilo, para eu amar com todo o meu espírito, porque é como espírito que eu devo agir, e não como homem que eu estou vivendo. A gente ainda não se aprofundou nisso, sabe? No dia que você se aprofundar, você vai ver que tudo aquilo que você for pensar, falar ou fazer, você vai estar vendo Deus na sua frente. Deus está aqui. O que eu vou falar para Ele, Deus está aqui. E vai passar por Deus, porque eu acredito que é assim, vai chegar até Ele. É assim que você fala com os outros? É assim que você fala com o seu cônjuge? É assim que você fala com sua filha? É assim que você fala com seu pai? Com um amigo lá fora? Ou a gente está pensando uma coisa e falando outra? E depois que a gente fala, a gente faz outra muito mais diferente. Essa falta de integridade que a gente não tem. Porque a gente gosta de ficar na superficialidade. É cômodo para a gente. Ficar na superfície eu não preciso mudar. Eu aprendo, preciso fazer de conta. E acho que fazendo de conta eu estou conquistando alguma coisa. E vai ser só 2 sofrimentos que você vai conquistar. Porque ninguém veio aqui para fazer de conta. A gente veio aqui para extrair na forma humana os propósitos existenciais que construímos no mundo espiritual antes de mergulhar aqui. Quando ele fala que a gente precisa se aprofundar, quando fala que a gente tem que refletir em nós o conhecimento, é porque na verdade as sementes latentes desse conhecimento a gente já trouxe. É minha consciência que vai fazer ele acordar. No dia que eu sentar e digo, eu vou estudar isso aqui, dessa revelação de Deus, para que eu aprenda, eu tendo essa boa vontade
de usar a minha pura intenção na direção do bem, que está ali, que o bem são essas revelações de Deus. No dia que eu fizer isso, pedir ajuda ao meu anjo da guarda, aos espíritos bons, eles vão estar ao meu lado, eu vou estar lendo, estudando, refletindo, e as ideias vão chegando, porque é isso que Deus espera de você, que as ideias boas desabrochem na tua mente como espírito encarnado, para que você, tendo consciência do que você deve fazer, quando chegar a prova, expiação ou missão, você dê testemunho, você faça, porque foi para isso que você veio aqui na Terra, e você vai fazer isso com convicção do que você está fazendo, porque só a convicção é que vai te dar força para você colocar em ação. Por isso que é importante a gente definir fé, como foi definido a semana passada, que é esse sentimento de segurança íntima do bom proceder, que eu sei que eu posso fazer, e eu tenho convicção porque eu sentei, estudei, refleti e sei, sinto que isso é verdade. E vai ser eu sentindo que isso é verdade que eu vou ter a energia para colocar minha vontade em ação. E eu faço e faço feliz, porque sei que estou fazendo algo nobre, bom, educativo, construtivo, que vai trazer agregação para o meu patrimônio intelecto e moral. É assim que a gente vai vencer as dificuldades. E não ficar nesse movimento de superficialidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e fica repetindo, sem nem pensar o que é esse amor. E não dizer que eu estou amando ao próximo como a mim mesmo, e nem saber que para trabalhar o alto amor, eu tenho que trabalhar autoestima, autoconvicção, autoaceitação, autoconfiança, autorresponsabilidade. Você sabe o que é isso? Porque essa aqui é a base de você construir o alto amor. Para que você tenha esse alto amor, você realmente possa amar ao próximo como a si mesmo. Como é que eu vou amar ao próximo se eu não tenho autoestima? Se eu não tenho autoaceitação do que a vida está me dando, nem das qualidades que eu tenho? Como é que eu vou amar se eu não tenho confiança no que eu estou fazendo? Como é que eu vou amar se eu não estou valorizando o que Deus me deu? Que é conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento religioso. Como é que eu vou amar se eu não vou estar sendo uma pessoa responsável? Então trabalhe esse alto amor, vai estudar isso, para que, sabendo disso, quando chegar as dificuldades, você vai se sentir feliz e sorrindo, vai dizer, eu vou fazer o que eu devo, e não o que eu gostaria que acontecesse. Eu vou fazer algo para o meu espírito, e não para esse ser humano que é transitório, que eu estou ocupando esse corpo aqui na Terra. Eu vou me ver como um espírito imortal. E toda prova e expiação que chegar até mim, eu sei e sinto que aquilo ali é para o meu engrandecer espiritual. Assim, você sentindo, você vai estar tendo a energia, está concordando em fazer o que deve. Por isso que a gente fala que para você desenvolver um ato de aprendizagem, você tem que ter informações novas, seguras e verdadeiras. Você tem que ter o verdadeiro conhecimento. Porque conhecimento do ponto de vista científico são crenças verdadeiras, justificadas pela lógica e exemplificadas na prática. Eu vou estar me informando do conhecimento, que são algo verdadeiro que ainda não é meu, mas eu sei que é verdade, que está aqui para eu conquistar e para eu alcançar. É o conhecimento informativo. Eu vou refletir isso em minha vida. De que serve esse conhecimento para mim? Como é que eu vou melhorar minhas qualidades agindo desse jeito? E por que é que eu vou fazer isso? Esse é o conhecimento reflexivo, que vem com a tua consciência. É uma atitude consciente. Você vai fazer porque sua consciência está analisando, refletindo, sabendo que aquilo ali é certo, e ela vai te dar a força necessária para que você faça em ação. Jamais fazer porque o outro fez, eu vou fazer. Não, você vai fazer porque o outro fez e você aprendeu também como fazer.
Então a sua consciência que está entendendo, compreendendo, ela vai concordando, tirando a energia desse novo conhecimento que ela sabe que é verdadeiro, para que ela coloque em prática. Foi assim que ele fez. Por isso que Jesus falou muito claro para a gente: quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é injusto no pouco é injusto no muito. Então se aprofunda no seu dia a dia e vê as coisas simples do dia a dia, que esse conhecimento novo que a doutrina está trazendo para você, você pode praticar. O que é que então você está fazendo quando vê que uma pessoa saiu no jornal, perdeu o seu ente querido? O que é que aquilo quer dizer para você? Você já pensou se você perdesse também? O que te custa naquele momento de dor, de desgraça, você com conhecimento espírita fazer uma oração para aquele que está passando pela expiação ter a capacidade de vencer como espírito imortal? A gente tem 1001 possibilidades de trabalhar o bem, porque isso bate na nossa porta o tempo todo. De 10 notícias que você recebe no jornal, 8 a 9 é só desgraça. E o que é que você está fazendo com essas desgraças todas? Com essas infelicidades? Você está parando como um espírita, olhando para aquele irmão que está desgraçado e infeliz, olhando para ele como espírito e fazendo algo de bom para ele? Ou você simplesmente está passando e nem está pensando naquilo que está acontecendo? O que você faz com o seu WhatsApp, com o seu Facebook, que chega um monte de coisa errada, equivocada? Você está cortando aquilo que é negativo e, quando dentro do possível, está levando uma informação verdadeira para aquela pessoa que te mandou uma mensagem? Porque o espírito sofre por todo mal que faça ou que dê causa que aconteça, por todo bem que deveria ter feito e não fez, e por todo mal que decorreu de não ter feito esse bem. Então, se eu nasci para fazer o bem, por que é que eu não trago esse conhecimento informativo para que ele faça parte de mim na minha vida, eu agindo conscientemente daquela atitude que eu estou praticando? Porque vai ser assim que eu vou ser uma pessoa que age e não uma pessoa que reage. A maioria de todos nós vivemos de reações, sem parar para refletir que diante de qualquer desses movimentos que te chegam convidando a uma reação, você pode ser uma pessoa que age, fazendo diferente das coisas equivocadas que te chegam. Sabe por que a gente não faz isso? Porque em cada um de nós ainda predomina o mal sobre o bem. E até quando a gente vai ficar desse jeito? Somos trabalhadores de última hora, conhecedores da terceira revelação. Se somos conhecedores da terceira revelação, é porque já conhecemos a primeira e desprezamos. É porque já conhecemos a segunda e também desprezamos. E agora temos essa facilidade imensa de conhecer a terceira. E o que é que estamos fazendo? Ficando na superficialidade para desprezar também? Como fizemos com a primeira e com a segunda? Ou estamos nos aprofundando para tentar reverter os danos que fizemos para nós mesmos e para os outros, quando desprezamos a primeira e a segunda revelação? Você acha que desprezando o que Deus mandou, você não cometeu equívoco? Ofendemos a Deus, a sua lei e todos os outros que estavam junto conosco. Do mesmo modo foi no cristianismo. Fizemos eles de trampolim para a nossa personalidade, ofendendo a tudo e a todos, a Deus e todos aqueles que estavam junto conosco. Veja a quantidade de inimizades que nós já causamos aqui nas nossas encarnações anteriores. Ou você acha que você é um santo, que você não fez nada, que está no planeta de provas e expiações por acaso? Planeta de provas e expiações onde predomina o mal sobre o bem. Você aqui acha que é tão bonzinho, que não fez nada de errado?
saiamos da superficialidade das coisas. Aprofundemos nossa capacidade de conhecimento. Deixemos a nossa consciência falar alto em nossa vida, porque ela é o fiel prumo que eu tenho para cumprir deveres, que foi para isso que nós viemos aqui na terra. Então que a gente vá à luta, e diante das expiações, das provas, diante das dificuldades da vida, olha como o Espírito e pergunta para você mesmo, o que é que Deus quer de mim com isso? Porque se o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, aquela dor, aquele sofrimento que eu estou passando, Deus está ali, está aqui o sofrimento. O que é que o Senhor quer de mim diante disso? Pergunta. Porque você sabe que esse Deus é bom. Você sabe que Ele é justo. Você sabe que Ele está sendo misericordioso. Porque Ele é indulgente, como Jesus mostrou que deveria ser indulgente. E quem é indulgente suaviza a coisa. Ele não cobra tudo que eu devo. Na sua indulgência, Ele deixa que eu pague o que eu tenho condição de pagar. Então, Deus, o que é que o Senhor quer que eu pague diante disso? Porque eu sei que eu preciso agir da maneira correta. E Jesus deixou para a gente. Porque foi perguntado, Kardec perguntou, como era a caridade que Jesus praticava? Benevolência para com todos. Indulgência diante das imperfeições alheias. E o perdão das ofensas. Diante de qualquer prova, expiação ou missão, ali você pode e deve praticar a benevolência, que é a prática do amor. Ali você pode ser indulgente, mesmo que aquilo esteja te ofendendo. Ali você pode usar a mão do perdão. Aprenda a perdoar, ser indulgente e benevolente, e você vai vencer qualquer prova e expiação, porque você vai estar praticando a caridade. A semana que vem nós continuamos. Muita paz a todos. Façamos nossa prece, pensando nos irmãos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos no raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distante da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere a verdade. Fazei-lhes compreender que por seus esforços podem ele encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Obrigada, Deus, obrigada, Senhor, mais esta noite, mais este momento, mais este aprendizado. Que possamos sempre ter Jesus como nosso modelo e guia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em